Dizem que William Wallace era um cara tranquilo, mas começou a arrumar treta com todo mundo depois que percebeu umas entradas na testa. Mas se seus cabelos começarem a cair, você não precisa se estressar porque você tem a Manual para te ajudar a manter os seus cabelos no lugar que eles foram feitos para ficar. Na sua cabeça. A Manual tem ajudado homens no mundo inteiro a recuperar sua perda capilar com tecnologia de ponta. E a Manual é uma empresa britânica e já está aqui no Brasil desde 2019 e já ajudou mais de 35 mil homens. Se você já está incomodado com algumas entradas, quanto antes você começar seu tratamento, melhor. E é tudo muito simples. Em poucos minutos você responde algumas perguntas sobre sua saúde e aí um dos médicos especialistas vai avaliar sua resposta e indicar o melhor tratamento para você. E o frete é grátis e a embalagem vem super discreta para você. Mas lembra que o tratamento é contínuo e você já começa a ver os resultados a partir do 4º mês. E aproveitando o Novembro Azul sobre a importância do autocuidado e a importância dele na saúde masculina, eu tenho um presentão para você. E usando o meu código você vai ganhar 40% de desconto no seu pedido e ainda vai ganhar uma necessaire para pedidos feitos apenas nesse mês. É só clicar no link na descrição para começar a aproveitar. Só que não demora, que é por tempo limitado. O seu cabelo merece o cuidado da Manual. Sabe uma prova máxima de que um guerreiro medieval realmente atingiu um nível lendário? Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai assistir um filme de Alien, o que você espera ver? Quando você vai assistir um filme de dinossauro, o que você quer ver? Mas quando você vai assistir um filme de história, é isso aqui que você quer ver? É porque uma coisa é usar a liberdade poética, fazer umas adaptações aqui ou ali, outra coisa é defecar na história do início ao fim do filme, meu amigo. Se Zack Snyder tivesse colocado um sabre de luz na mão de Leônidas, os fanboys dele iam gostar tanto quanto gostaram do cuecão de couro dos caras. Mas nos anos 90, um filme de história de verdade conquistou o coração da galera. Coração Valente. Mel Gibson segurou tanto Oscar na mão quanto Ozzy Osbourne segurou droga. E de tanto vocês pedirem, a gente vai fazer uma análise técnica da história, batalhas, armas e armaduras de Coração Valente. Mas lembra que você não vai ver minha opinião do filme aqui. Aqui no Brasão de Armas, a única coisa que interessa pra gente é a análise histórica. Agora, o que sempre vai me interessar aqui são os meus queridos apoiadores, em especial aqueles que assinam o nível de cavaleiro, que me ajudam a melhorar a qualidade dos nossos vídeos cada vez mais. Mas se você é só um fanboy bitolado, mas curtiu, compartilhou e se inscreveu no Brasão de Armas, saiba que aqui eu sempre vou aceitar você do jeitinho que você é. Escócia, 1280 depois de Cristo. Legal, eu gosto bastante quando filmes já começam dizendo a data que ele se passa. Vou contar-lhes a história de William Wallace. Os historiadores ingleses dirão que sou mentiroso. Assim, eu nem diria que você é mentiroso não, só diria que você tá falando merda. É por isso que eu não gosto de filme que já começa falando a data. É porque é o seguinte, o rei da Escócia, Alexandre III, ainda estava vivinho da Silva nessa época do filme aí. Então a Escócia estava longe pra caramba de ser invadida pelos ingleses e muito mais longe ainda de ter essa guerra de independência deles se nem invasão tinha. Mas também não vamos ser tão exigentes assim com os produtores do filme, afinal de contas naquela época não tinha nem a Wikipédia. Então o máximo que eles tinham à disposição deles ali era aquelas coisas esquisitas cheias de ácaros lá chamada de biblioteca. Já ouviram falar? Prima nocte. A primeira noite. Quando uma plebeia que habitar nas terras deles se casar, nossos nobres terão direitos sexuais sobre ela na noite de núpcias. Se tem comunista de apartamento hoje dizendo que quer quebrar tudo e fazer revolução só porque diz que é oprimido, imagina se fizesse um negócio desse com a noiva deles, meu amigo. Se bobear, não iam ter coragem de fazer nada, igualzinho hoje. Mas então, esse negócio de prima noctis é um negócio estranho pra caramba e até hoje não tem consenso acadêmico nenhum sobre a prática. Na verdade, boa parte dos historiadores consideram isso mais sendo uma lenda medieval do que algo que tem evidência comprovada. É porque esse negócio aí ganhou força mesmo com Voltaire já na segunda metade do século XVIII, baseados em escritos do século XVI que olhavam com aquele desdém para a Idade Média. Então o que eles podiam fazer para queimar o filme dos medievais, eles faziam. Talvez a única fonte medieval que cite algo semelhante a essa situação seja esse poema épico aqui,
que eu não vou nem tentar pronunciar para não passar vergonha, que fala sobre um tirano que exige um dote específico para uma noiva do seu feudo e que se não pagassem esse dote, ele teria relações com ela. Mas esse poema é mais considerado uma fantasia que cita um tirano específico e que não representa toda a Idade Média e a prática como sendo algo legal que os soberanos ou os nobres tinham sobre os seus vassalos. A Idade Média ia ser um inferninho maior do que foi com esse negócio aí, rapá. Essa é a cena mais historicamente correta do filme inteiro. Um homem paquerando uma mulher paquerando um homem. Aqui, senhoras e senhores, vemos toda a história da humanidade em apenas uma cena. E é graças àquela olhada fogosa dos nossos pais que o mundo chegou a 8 bilhões de pessoas. Uma salva de palmas, por favor. Nessa altura do filme, você já deve aceitar que Mel Gibson pode tirar uma charrete das costas se ele quiser. Ele é o diretor e o herói do filme. Mas esse objeto que ele acabou de detonar no coco do inglês era conhecido como mangual. E o mangual não era uma arma em si. Então a gente não tem evidência se eles foram mesmo usados em campo de batalha como sendo uma arma de escolha. Mas existe evidência de que eles existiram mesmo, principalmente na teoria, e eles constam até em alguns manuais militares, pelo menos no protótipo. Mas é como eu sempre digo aqui, amiguinho, se dá pra bater no inimigo, é a arma. Por quê? Por que ele jogou a espada dele? Se você fosse um guerreiro na Idade Média, você não ia querer jogar a sua espada no seu inimigo. Sabe por quê? Conta pra gente, nós queremos saber. Porque você ia morrer. É mesmo. Você nunca ia se dar bem jogando sua arma em ninguém. A menos que você fosse, adivinha só, um mongol. Por incrível que pareça, espadas não eram lanças não, amiguinho. Quer ver só? Essa aqui é uma espada longa europeia, igualzinha que ele está usando no filme. E você sabe para que isso aqui foi feito? Para segurar. Então, se você quisesse sobreviver no campo de batalha na Idade Média, você tinha que segurar isso aqui mais firme do que você seguraria uma caganeira no ônibus. Ô, idiota! E é agora que os esgrimistas de apartamento se teletransportam para me refutar. Thiago, mas Fiore de Liber ensina assim que dava para jogar a espada nos inimigos. Realmente, ó, 31 RA. Então quer dizer que se seu professor de história disser para você que Stalin foi um grande herói, significa que você tem que acreditar nele? Não é porque o tio Fiore estava ensinando uma técnica específica sobre uma situação hipotética que ela podia acontecer na vida real. Mas, como eu já disse aqui, se você estivesse no campo de batalha ou em uma situação estressante, você podia jogar o que você quisesse no seu inimigo. Mas seria uma medida totalmente desesperada. E Mel Gibson parece estar magoando todo mundo aí nessa cena com muita tranquilidade. Esse marretão biônico aqui não tem nada a ver com aqueles martelos de guerra. Era mais uma ferramenta usada para moer grãos ou então matar animais mesmo. Mas como o escocês acha que inglês é animal de verdade, tá explicado. Você sabe o que é pior do que meterem uma tinta azul na cara de um europeu? É meterem uma armadura de mamilo no europeu. Não tem como ofender mais os escoceses do que isso aqui, não. Duvido que se não tivesse um plebiscito na Escócia sobre filmes a serem banidos do país para sempre, esse filme não ia estar no topo da lista. Tinta azul na cara assim era coisa de pagão bárbaro celta germânico, adorador daqueles deuses endiabrados. Pode perguntar a qualquer escocês da época que eles vão dizer para você que era isso aí mesmo. Os escoceses eram cristãos e cristãos na Idade Média tinham a cara tão limpa quanto qualquer outro cristão na Idade Média. Não deixe esses filmes entrarem na sua cabeça, não. Essa cena de escocês usando saia aqui é bem historicamente correta mesmo. O único problema é a saia.
É porque é o seguinte, essa saia que eles estão usando aí se chamava kilt, e a primeira vez que ela foi usada foi no século XVI, meu amigo. Ou seja, 200 anos depois desse filme. Os escoceses usavam as mesmas roupas que todo mundo na Europa Ocidental. Túnicas e blusas que desciam até o joelho para os homens e até os pés para as mulheres. Então, se o escocês da época visse esse povo aí tudo de saia, ele ia ficar... Eu sou William Wallace. E estou vendo um exército de meus conterrâneos que está desafiando a tirania. Aquele momento que você percebe que todo coach motivacional antes da batalha é invalidado por causa da porcaria da espada longa nas costas. Devemos apresentar os termos do rei. Termos do rei? Jamais concordarão com eles. Esse tipo de armadura articulada de placa é bem historicamente errada. No século XIII não existia armadura de placa articulada assim em lugar nenhum na Europa. A armadura típica da época era cota de malha, conhecida como hauberk ou lorigão, que ia até o joelho e o pulso. E por baixo eles usavam o gambson para amortecer e o cinto para distribuir o peso. Pode ser filme medieval, pode ser filme de fantasia. Se tem arqueiro, eles vão disparar pro alto, meu amigo. É quase um transtorno obsessivo-compulsivo, sabe? E o único problema dessa tática é que ela é simplesmente uma besteira total. É porque uma coisa é dizer que era possível atirar dessa forma. Outra coisa completamente diferente é dizer que isso acontecia na Idade Média. Nenhum manual medieval descreve os famosos disparos em volleys como sendo praticados no campo de batalha. Até porque disparos a distâncias muito longas, assim que justificariam mirar o arco mais para cima para fazer uma certa parábola, seriam muito pouco eficazes e um desperdício de flechas bem grande. E de acordo com o historiador Mike Loades, ele diz que na esmagadora maioria das vezes os arqueiros disparavam uma distância de aproximadamente 50 metros. E a essa distância era óbvio que os arqueiros poderiam disparar facilmente em linha reta, sendo capazes de potencializar assim cada disparo. Além disso, imagina só a dificuldade de conseguir coordenar e sincronizar centenas ou talvez até milhares de arqueiros para todo mundo disparar juntinho no mesmo tempo. Qualquer sinalização alta com trombetas ou tambores poderia alertar o inimigo e ele poderia se esconder da chuva de flechas. E é claro que no campo de batalha você não ia querer alertar seu inimigo de nada. E eu vou deixar na descrição para vocês um artigo fundamental sobre o uso dos arcos longos no campo de batalha do historiador militar Clifford Rogers, uma das maiores autoridades no assunto. A lendária Batalha da Ponte de Stirling. Mas cadê a ponte? Mas pelo menos eles lembraram da estratégia primordial da arte da guerra escocesa, o Skiltron. Esses piques podiam chegar até 7 metros e era a arma anti-cavalaria na sua melhor forma, ou pior forma. E foi com ela que os escoceses conseguiram parar a poderosa cavalaria inglesa nas famosas batalhas de Stirling, Falkirk e Bannockburn. O único detalhe que eles poderiam ter explorado aqui também era cavar fossos, que era também muito usado pelos escoceses, e aí o inferninho inglês ia ser completo. Eu já tentei muito encontrar o nome dessa estratégia aqui. Mas eu nunca consegui porque ela não existe. Mas não tema, eu mesmo dei o nome para ela. O Ataque dos Cavaleiros Malucos. Eu não vou conseguir colocar essa cena aqui por causa dos direitos autorais, mas foram 45 segundos de correria desenfreada total. O frenesi tá tão frenético aí nessa batalha que deu para Mel Gibson correr com a espada nas costas, tirando a espada das costas, guardando a espada das costas, e a corrida não terminava, meu Deus do céu. Esse filme é um desrespeito para os atletas dos 100 metros rasos, meu amigo. E fechamos aqui, espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo, e a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!